Bem-vindo à nova série sobre PHP. Após vários pedidos para criar aulas do PHP básico passo a passo, resolvi criar uma série sobre PHP. Como começar a dar os primeiros passos no PHP. Primeiro, o que é o PHP? Em resumo, é uma linguagem de programação, uma linguagem utilizada para desenvolvimento web. Falando em desenvolvimento web, então o PHP eu utilizo para desenvolver algo para a web, seja site, sistema administrativo, entre outros. E este site, sistema administrativo desenvolvido com PHP, ele precisa de um servidor para rodar este PHP. Ao invés de você utilizar um servidor hospedado na web, vamos utilizar um servidor local. Você pode utilizar o AMP Server, o XAMPP. No nosso caso, vamos utilizar o AMP. E para acessar, eu vou indicar que ele está localmente, então utilizo o localhost. Isso vamos ver no decorrer da aula. No entanto, importante, para eu conseguir rodar o PHP no servidor, eu vou utilizar um servidor local, sendo o AMP Server. Nesta aula eu vou instalar o AMP Server e também eu vou utilizar, para começar a utilizar o AMP Server, eu vou usar o Notepad++, ou Notepad++, você pode utilizar inclusive o bloco de notas e para ver o resultado vou utilizar o navegador Google Chrome. Só lembrando, eu não vou instalar o Notepad++, você pode pesquisar na internet por Notepad++, você vai encontrar, é simplesmente baixar e next para instalar. O Google Chrome provavelmente você já tem, então eu não vou apresentar como instalar. Agora o AMP Server, sim. Inclusive, eu já tenho instalado o Notepad++, você instale, e também tenho instalado o Google Chrome. É claro, se você quiser utilizar outro editor, bloco de notas, que já está no Windows, o NetBeans, o Sublime, o Visual Studio Code, você pode utilizar outros editores, mas eu vou começar com o mais básico. E depois eu vou instalar o AMP Server. Quer dizer, vamos instalar agora o AMP Server e vamos ver como utilizar. Primeiro, eu vou pesquisar pelo AMP Server. Após ter pesquisado por o AMP Server, vou direto no site. Abrindo a página do AMP Server, temos a parte para instalar ele completo ou parte a parte. PHP-admin, PHP, MySQL, mas eu quero já instalar ele completo. Tem a versão para 32 bits, sendo x86, ou 64 bits. Eu vou selecionar 64 bits, porque meu computador é 64 bits. Clico sobre o mesmo para começar o download. Após ter realizado o download, vou clicar sobre o mesmo para começar a instalação. Em seguida, permitir que o aplicativo realize alterações no computador. Sim, o próximo passo é selecionar o idioma, vou deixar o inglês mesmo, ok. Temos os termos, vou aceitar os termos, next. Em seguida vai informar o que é necessário ter instalado em seu computador. Caso não tenha, vai apresentar erro durante a instalação. Então, durante a instalação, caso apresente algum erro, porque provavelmente algum programa você não tem. No entanto, vou clicar em next. Vai indicar em qual local que vai instalar, eu vou deixar no disco C e vai criar o diretório AMP64. Next. Aqui ele vai indicar o que ele vai instalar. No momento ele está instalando o Apache, o PHP 5.6, o PHP 7.3, 7.4, MariaDB e o MySQL ele não está apresentando o que vai instalar. Eu vou selecionar para instalar também o MySQL e vou selecionar para instalar essas outras versões. Você não precisa instalar essas outras versões, não é obrigatório. Eu vou instalar porque caso seja necessário apresentar algum teste, eu já tenho instalado outras versões. Next para continuar. Em seguida, Next para continuar. Está apresentando o que vai ser instalado. Eu vou deixar que seja instalado. Destino, o que ele está instalando. Install para instalar.
Após ter instalado o AMP Server, temos aqui o ícone do AMP Server, está informando qual navegador eu quero utilizar. Por padrão, selecionou o Internet Explorer. Caso eu queira alterar, eu clico em Sim. Vou clicar em Sim porque eu quero alterar e vou procurar agora pelo Google Chrome. Vou aqui em Arquivos, em seguida Google, o próximo passo o Chrome, Aplicação, e temos aqui o ícone do Chrome, sendo Google Chrome, abrir. O próximo passo em relação ao editor, padrão ele vem o Notepad++, eu vou deixar o Notepad, não vou alterar. Então, se eu não quero alterar, clico em Não. Não quero alterar. Vai finalizar as configurações e temos aqui as informações. Para poder utilizar o AMP Server, eu preciso iniciar ele e o mesmo deve ser com o ícone verde, o mesmo deve possuir o ícone verde. Logo você vai ver o que é este ícone. Vou clicar em Next e em seguida Finish. E temos o ícone que foi criado anteriormente, vou colocar aqui internamente, vou clicar 2 vezes para startar. Então, quando eu clico 2 vezes neste ícone, vai ser apresentado um alerta se eu quero permitir que o AMP Server realize alterações, sim. Após ter clicado, podemos observar aqui que ele está apresentando o ícone da cor vermelha. Primeiro, o ícone da cor vermelha, em seguida, laranjado e, por último, verde. Portanto, o ícone deve estar verde para você poder utilizar. Caso não esteja, você precisa reiniciar. E para reiniciar, simplesmente clica sobre o mesmo. Clicando sobre o mesmo, aqui temos o ícone. Temos Restart. Você pode estar restartando todo ele. No meu caso, como ele já está verde, então eu não preciso fazer nada. E temos as informações. Ele está utilizando o PHP 7.3, eu vou alterar, eu quero a versão 7.4. Ao clicar aqui em 7.4, ele vai reiniciar, vamos ver, já ficou laranjado e por último ele vai ficar verde quando executar com sucesso. Realmente ele conseguiu restartar com sucesso, tudo está rodando corretamente, ele retorna a ficar verde. Em seguida temos o banco de dados MariaDB, ele está como padrão, e também temos o banco de dados MySQL. Caso eu venha utilizar o banco de dados MySQL, eu preciso indicar que está utilizando a porta 3308. Agora que eu sei que está rodando corretamente, eu vou retornar no navegador, e aqui no navegador eu vou colocar localhost, colocando localhost, e já acessei o AMP Server. E aqui também tem as mesmas informações, Apache, em seguida a versão do PHP, o MySQL está utilizando a porta 3308, MariaDB a porta 3306, e temos o phpMyAdmin para acessar o banco de dados, e os meus projetos, eu não tenho nenhum projeto. Eu devo criar no diretório www. Então, eu vou abrir o gerenciador de arquivos. Abrindo o gerenciador de arquivos, vou no disco C. E aqui no disco C, vou no AMP Server. Em seguida, no diretório www. E dentro desse diretório www, que você vai criar os seus projetos. No meu caso, eu vou criar um diretório exclusivo. Clico para criar um novo diretório. Essa pasta vai ter o nome de aula. Agora, se eu retornar no AMP Server, no navegador, ao atualizar, vamos ver o que vai ocorrer. Agora eu tenho um projeto. Está aqui o diretório aula. Então, eu já posso acessar o diretório aula. Somente aula. Ele está vazio. E dentro desse diretório, eu vou criar agora um novo arquivo. Dentro desse diretório aula, eu vou abrir agora o editor, sendo o Notepad++. Clico sobre o mesmo para abrir, com o editor aberto. E eu já tenho um novo arquivo, eu preciso salvar ele. Arquivo, salvar como. Vou pegar esse endereço que eu havia acessado, o AMP64 www, aula, copio esse endereço e colo aqui. Então, é nesse diretório aula que eu vou criar o arquivo, e esse arquivo vai ser chamado de index.
extensão .php. Quando eu coloco aqui todos os tipos, ele vai identificar todos os tipos, ele salva com qualquer outro tipo. Você pode estar selecionando, por exemplo, ao clicar no P, ele vai chegar que temos o PHP. No entanto, eu prefiro colocar diretamente aqui PHP, para não ter problema nenhum, index.php. Salvar, agora sim, arquivo index. Se eu retornar no navegador e atualizar, vamos ver, ele carregou o arquivo index, mesmo eu não tendo colocado index.php. Por que ele carregou? Porque quando eu coloco index PHP, index.html, ele sempre vai ser um arquivo raiz. No meu caso é um index.php. Agora sim eu vou criar primeiro a estrutura PHP. Abro o PHP e em seguida vou dar um eco para imprimir a famosa frase Olá Mundo. Vou colocar sem acento porque atualmente não tem o UTF-8 na página, para não dar erro, então não vou colocar o acento. Vamos ver. Olá, mundo. Viram que é muito simples utilizar o PHP. Portanto, nesta aula instalamos o AMP Server, já criamos um arquivo básico para ver como utilizar o AMP Server. Vou aguardar você no próximo tutorial, no qual vamos dar continuidade nesta série do PHP básico passo a passo. Eu estarei aguardando você no próximo tutorial.